Boa noite. Com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 4º período legislativo da 37ª Legislatura. Eu passo a palavra ao secretário Miguel para a leitura da ata da 20ª sessão. Peço dispensa da leitura da ata com conformidade ao nosso regimento interno, senhor presidente. Solicitado pelo vereador Jackson, conforme o nosso regimento interno, para que não seja lida a ata, eu vou colocar em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco a ata em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao secretário Miguel para que faça a leitura das correspondências. Ofício 297 de 2020. A Sua Excelência, o senhor Nereio Edmundo Dalago. Reportando-nos aos requerimentos e indicações encaminhados por essa Casa de Leis, informamos o seguinte. Requerimento 010 de 2020. Segue anexo o relatório com as informações requeridas. Requerimento 068 de 2020. Segue ofício 102 de 2020. Departamento de Patrimônio, contendo informações pertinentes. Requerimento 069 de 2020. Seguem relatórios encaminhados pela Secretaria Municipal de Obras, contendo informações pertinentes. De posse desses relatórios, as consultas sobre as atas de registro de preço podem ser realizadas no portal de transparência do município. Requerimento 071 de 2020. A Secretaria Municipal de Obras está finalizando os serviços na referida via. Atenciosamente, Luiz Adir Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Ofício 46 de 2020. A Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar 64 de 1990, incluiu novas hipóteses de inelegibilidade que dependem, para que seja adequadamente observadas no processo eleitoral, de oportuna comunicação à Justiça Eleitoral por parte dos órgãos públicos e entidades referidas no texto legal. A comunicação tempestiva dessas ocorrências viabilizará o necessário registro no cadastro eleitoral, cujo prazo se encerrará no dia 2 de junho, próximo, e servirá de subsídio de julgamento dos registros de candidaturas, que ocorrerá a partir do dia 15 de agosto. Assim sendo, solicito a Vossa Excelência, no prazo de 10 dias, informações relativas às hipóteses previstas nas alíneas B, C, K, G e O do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990, sendo nas 3 primeiras alíneas B, C e K para os mandatos encerrados de 2012 em diante e para as últimas 2 alíneas G e O para as decisões proferidas a partir de 2012. Outro sim solicito, em sendo a resposta positiva, indicar dados mínimos da pessoa incidente, na hipótese, de acordo com o anexo 1, que segue acostado ao presente. Atenciosamente, André Oliveira Padilha, juiz eleitoral. Então, passaremos a ordem do dia para discussão e votação dos projetos que serão lidos pelo secretário e discutido e votado por nós. Com a palavra, secretário. Projeto de Lei Complementar 04 de 2019. Regulamenta a política de mobilidade urbana e institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de São Mateus do Sul. Iniciativa do Executivo. Projeto de Lei Complementar de número 4 de 2019
regulamenta a política de mobilidade urbana, institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de São Mateus do Sul, Paraná. Está em sua segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 011 de 2019. Estabelece dispositivos para regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda e dá outras providências. Iniciativa do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2019, em sua segunda discussão e votação. Iniciativa do Executivo, estabelece dispositivos para a regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda e dá outras providências. Eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade, e esses projetos complementares o presidente também vota. Então, unanimidade na votação. Projeto de Lei Complementar 012 de 2019. Institui o programa Adote um Espaço no município de São Mateus do Sul e dá outras providências. Iniciativa do Executivo. Projeto de Lei Complementar de número 12 de 2019, em sua segunda discussão e votação. Iniciativa do Executivo. Institui o programa Adote um Espaço no município de São Mateus do Sul e dá outras providências. Eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra agora, novamente, secretário, para que proceda a leitura dos requerimentos e indicações. Requerimento 076 de 2020. Requer seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando que seja informado a essa Casa de Leis com relação à concessão do período de férias a todos os servidores comissionados, a partir de 1 de 2017, inclusive todos aqueles cujo período concessivo já passou sem que fosse auferido tal direito. Justificativa. Recebemos informações de que referidos servidores não estariam recebendo as férias que deveriam ser concedidas pela Prefeitura após o período aquisitivo, o que geraria um acúmulo indevido, inclusive com pagamento em dobro, e oneração indevida aos cofres públicos, devendo inclusive haver responsabilização caso tal fato esteja ocorrendo, já que, por ocasião da exoneração, todo o valor deverá ser pago com os acréscimos legais. Vereadora Fernanda, vereador Júlio, vereador Omar. Requerimento de número 76 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda, vereadores Júlio e Omar. Eu coloco em discussão. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, todos que se fazem presente, aos que nos acompanham via internet. Então, na verdade, foi uma denúncia que foi recebida, não sei se procede, estou questionando ao RH, né, e ao prefeito municipal se isso procede, porque até de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, no artigo 134 e 137, o empregador que não conceder as férias para o trabalhador, o que fizer fora do período concessivo, é obrigado a pagar o valor equivalente em dobro, podendo ainda sofrer sanções administrativas. Então, para a gente ver se realmente essa informação procede ou não e por que não foram concedidas as férias para esses servidores hoje, no momento, comissionados. Ninguém mais querendo discutir, eu vou colocar o requerimento em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 077 de 2020. Requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações com relação à rua existente em frente ao condomínio Canguçu, nesta cidade, bem como se a mesma consta registrada no zoneamento urbano, as dimensões, denominação e etc. Vereadora Fernanda, vereador Júlio, vereador Omar. Requerimento de número 77 de 2020, como proponente, vereadora Fernanda, vereadores Júlio e Omar, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereadora. Então, até ano passado eu já fiz um questionamento, inclusive encaminhei o protocolo dessa demanda desses moradores ali. E essa semana até tem fotos em anexo aí, que as máquinas da prefeitura fizeram a rua lateral, né, e não fizeram a rua em frente do condomínio, porque parece que é particular. Então, o que eles querem? Que a prefeitura realmente diga, é particular? É. Eles vão fechar e eles vão se responsabilizar pela manutenção da rua. Mas não tem isso legalmente formalizado, essa informação pela prefeitura municipal. E ela está nominada já? Já tem nome? Não tem nome a rua também. Então, precisa dessa... E também eu penso assim, é uma rua de tráfego de várias pessoas, não é uma rua exclusiva do condomínio também. E as máquinas estando lá, acho que todo mundo paga imposto, né? A gente não custava, né? Eu sei que tem a questão, mas são realizados tantos serviços particulares, né? Tantos que a gente sabe, eu acho que tem que realizar realmente. Só defendo a questão de ter um programa e que seja de forma justa para todo mundo e que todo mundo possa ter acesso da mesma forma. Então, se pensa a situação, as máquinas não puderam, fizeram do lado, né, que corresponde, é só nominado como BR-476 ali, não é especificado. Então, eles querem que defina, se a prefeitura não pode realmente prestar esses serviços, eles vão fechar e vão se responsabilizar. Só que precisa de um documento para isso, né, para que eles possam também tomar essa iniciativa, porque é uma rua de uso comum, né. Vereador Jackson, com a palavra. Então, está interessante o seu requerimento, vereadora. Eu solicitei até há alguns dias aí, a pedido dos moradores lá, né? Conversei com o prefeito que fosse feita a manutenção da via lá, né? Até alguns me questionaram essa questão aí também, né? Daí até o secretário me falou que ali não pertence ao município, né? Seria uma propriedade particular, por isso que a máquina não poderia estar fazendo a manutenção. Mas se não é, realmente é uma questão aí que o próprio condomínio tem que tomar as medidas. Acho que deve ter uma associação lá, né? E tendo essas informações aí, eles tentar, de alguma maneira, resolver o problema deles, né? Mas a via em si, como a Marina citou, né? Foi fazer a manutenção agora há uma semana, mas realmente existe esse problema que é do lado da rua, né? Em frente às residências do condomínio. Vereador Pichetti. Não, o vereador Jackson não terminou. Terminou. Vereador Pichetti, com a palavra, então. Escutando o que o vereador Jackson falou, senhor presidente, eu acho que seria bom até, Jackson, que vocês verificassem, então, como o requerimento pede nosso, o fechamento. E se por acaso o condomínio fechar essa rua, como que vai ficar o resto da população que usa? Porque queira ou não queira, corta o caminho. Então, eu acho que seria bom a prefeitura definir isso. A gente pode até pegar 2, 3 moradores e ir até a Secretaria de Obras para ter uma definição. Isso é simples, eu acho que tem de ser resolvido, porque não podemos deixar pode, não pode, faz ou não faz, e a população em si sofrendo. E eles são pagadores de impostos também, igual todos eles pagam o IPTU, e tem de ter essa resposta. Não adianta nós querer falar, eu ir lá e falar o que eu penso. O senhor vai lá e fala o que pensa. A vereadora Fernanda vai lá e fala o que pensa. E a prefeitura fala o que pensa. Eu acho que tem de definir, tem que pôr em papel e em documentação. Então é isso que nós estamos solicitando. Ninguém mais para discutir o requerimento 77, eu coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue, secretário.
Indicação 040 de 2020. Seja oficiado ao prefeito municipal solicitando a realização de 2 bueiros e empedramento na estrada geral do Rio das Pedras B. Justificativa. As manilhas para a realização do serviço já foram deixadas pela prefeitura, bastando que o serviço seja realizado conforme fotos em anexo. Vereadora Fernanda, vereador Júlio, vereador Omar. Indicação do número 40 de 2020 como proponentes vereadora Fernanda, vereadores Júlio e vereador Omar, eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Então, tem mais Presidente, um, né? eu tenho acabou os requerimentos, você tem um requerimento verbal. Não, tem mais um Tem mais um? requerimento ainda. Tá. Tá. Prossegue, secretário. Indicação 041 de 2020. Seja oficiado ao prefeito municipal solicitando a reforma do posto de saúde situado na localidade de Barra do Potinga. Justificativa. Referida unidade de saúde está com problemas de manutenção, necessitando pintura, troca de forro, entre outros serviços, para prestar um serviço de melhor qualidade ao cidadão que procura por atendimento médico. Vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. Indicação do número 41 de 2020 como proponentes vereadora Fernanda, vereadores Júlio e vereador Omar. Eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento verbal solicitado pela vereadora Fernanda. Com a palavra, vereadora. Então, acabou não vindo. Achei que tinha repassado esse requerimento e daí, como hoje não consegui repassar, não é possível, né, aceitar para hoje. Então, é o requerimento de um mata-burro no Imboque, depois da bodega do Beto. Tá feia a situação, até vou passar as fotos para vocês, intransitável. Então, solicito o apoio dos senhores lá, porque é de uso da comunidade, são inúmeros moradores e está sem condições de trânsito, né? Então, para reparação, se possível com urgência, na localidade do Imboque. Eu já passei as fotos até para o Edson, daí, Edson, se puder, e as fotos em anexo no requerimento, aquelas últimas fotos. Tá no Imboque, depois ali do bar do Beto. Coloco em votação o requerimento verbal da vereadora Fernanda. Está em discussão antes da votação. Está em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Agora teremos passado essa parte, agora é o grande expediente. Teremos o uso da tribuna. Eu convido o vereador Júlio para que se desloque até a tribuna e faça o uso da palavra. 15 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí pelo sistema aí de online, né? Eu tenho 2 assuntos hoje para salientar. Primeiro seria sobre uma mensagem de um morador do Palmital. Ele me passou domingo de manhã, 10h30 da manhã. Só que ele passou num outro sistema aqui para nós conseguir fazer chegar aqui no Câmara Online. Tivemos que fazer um remanejamento e conseguimos ali para me poder passar aí para os senhores ver. E o outro seria sobre o transporte escolar, né? Os terceirizados aí, o pessoal, principalmente o pessoal das vans, né? Que depois eu vou falar em seguida. Então aqui ele me diz assim: ei, me diz uma coisa,
qual a diferença que tem entre o cruzo do Pontilhão, ele se refere, e o Palmital, que no começo do ano, quando estavam mexendo nas estradas, deixaram pela metade o serviço, cortaram os barrancos, deixaram um monte de terra grande na estrada. Agora, quando chove, está abrindo valeta no meio da estrada. As pedras quem queria para colocar nas estradas particulares, tinha que buscar sozinho e só pedra gigante. E aí no Pontilhão e Cruzo voltaram de novo, mexendo, cascalhando a estrada e fazendo as entradas particulares até rolo estão passando. Aí ele mandou umas fotos aqui, mas elas saíram, acho que está um pouco misturado aqui, mas dá para definir. Aqui tem uma última ali, que é lá no Passo do Meio, esse monte de pedra. Realmente, esse monte de pedra faz mais ou menos uns 6 meses que está lá, é antes da capela ali, sabe? É no meio da estrada, esse monte de pedra não foi removido. E ali ele tira mais umas fotos da estrada pública, né? E depois aqui dá para ver as entradas, encruzilhada, portão, e dá para ver, eu não sei onde que é isso, deve ser ali próximo ao Cruz do Pontilhão, realmente as estradas feitas, estradas particulares. Eu também tive na casa de um cidadão, semana retrasada, numa comunidade particular, realmente a entrada dele foi feita. Eu não vou questionar isso porque eu acho que todos têm direito, né? E ainda tinha 2 montes de pedra próximo ali às mangueiras dele, ali o pátio dele, depois para ele fazer o uso. Aí eu fico pensando assim, com aquela lei, né, que o senhor, né, criou ali para que o pessoal tivesse acesso dessa pedra, e realmente essa lei, o prefeito fez toda aquela questão de desobediência da lei, inclusive vetando a lei, mas a pedra está indo, né? Então, daí fica essa questão, mas e daí lei, né? Como é que fica isso? Não quer que vá pela lei, mas vai diferente da lei. A gente não está questionando quem precisa, quem não precisa, né? Eu acho que todos teriam direito, mas para isso precisava ter uma execução de serviços dentro de um programa que todos fossem assistidos, né? Então esse rapaz, ele falou mais coisas aí que eu não coloquei aqui, me xingou até por sinal e falou bastante, né, da questão. Depois eu falei para eles, olha, eu na estrada do Pontilhão, o que eu contei desde esse mandato é a 11ª vez que as máquinas entram lá. Isso eu já até eu contei quantas as máquinas vezes entraram. Agora, tem comunidade que entrou uma vez, tem comunidade que não entrou nenhuma vez. Agora, se entra tantas vezes numa comunidade, é lógico que na outra comunidade vai faltar, porque não tem máquina suficiente para atender tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, tem comunidade, a gente sabe que lá na fazendinha, no Faxinal, naqueles cantos, na divisa de Rio Azul, com Triunfo lá para cima, no Mourão, né? A gente sabe que até agora, que se sabe uma vez as máquinas foram, né? Daí tem comunidade que vai várias vezes, daí fica difícil, né? Então é preciso nós ter uma posição sobre isso, porque se o prefeito não quer a lei que possa levar e o produtor venha pegar essa pedra que ajudaria a prefeitura, por que ela está indo por outro canto, por outro canal, né? Então, isso que nós temos que apurar isso aí. O outro assunto, eu conversei com o pessoal que fazia esse transporte escolar, né? O pessoal das vans eles estão preocupados porque agora parou, né? E eles não estão recebendo, pelas informações que me passaram até então. Eu falei para eles aquele recurso que eles deviam pegar do banco, né? Daí ele falou assim, não, mas aquilo tem que devolver, e é 3 meses. Você pegou agora, daqui 3 meses você já tem que devolver, e nós não estamos trabalhando, não sei quando que isso vai voltar. E a situação deles é meio complicada, porque tem muitos que estão entregando as vans, né? Não estão conseguindo pagar as parcelas dos financiamentos. A maior parte dos carros
são comprados, financiados, né? Porque existe um limite de ano, né, de uso desse carro, que não pode ser, tem que ser meio bom, e isso precisa cada ano trocar o carro, né? Ou cada período, né? E ele me disse que vários, inclusive ele entregou já, um não pode pagar, né? E daí tem a documentação. E o que mais ele chamou a atenção, que diz que por parte da prefeitura estão ainda exigindo, cobrando umas taxas. Eles não estão trabalhando. Ele falou o nome, eu acabei esquecendo, eu não estava com nada para anotar, não sei que taxas são essas, mas que estão exigindo ainda esse cumprimento desses tributos diante a prefeitura. E os próximos contratos, que segundo o que ele me disse, que a prefeitura está fazendo, é o mesmo custo. Se tiver uma alteração de preço, vai ter que entrar de volta na licitação, e a situação deles começou a ficar cada vez mais complicada. Então, nós temos que dar uma olhada nisso, porque eles serviram o município até então, né? Porque uma vez eu falei para o prefeito, quando ele falou que vinha muita reclamação por parte desse pessoal, daí eu falei, mas então por que a prefeitura não assume? E o prefeito foi categórico: no primeiro ano que nós assumimos isso aqui, quebra a prefeitura. Mas e daí? E os outros daí vão ter que trabalhar quebrados? Ele falou, não tem jeito, isso o prefeito falou para mim, não tem como tocar esse serviço em hipótese alguma. A prefeitura não consegue, não tem como. Tem que terceirizar. Então, até então, eles serviram, com todos os horários, puxando aluno, tudo obedecendo às normas, às leis, e agora que chegou o momento que essa pandemia estagnou, aí eles simplesmente, a prefeitura não está nem aí com eles, né? Então eu acho que é um pouco de desrespeito por causa da parte, né, que deveria minimizar um pouco essa situação. Então fica esse o recado. Nós vamos fazer um requerimento, vamos se aprofundar melhor nesse assunto, né? A gente vai levantar uns dados para a semana que vem, porque ele me falou que o valor que a prefeitura agora está deixando de pagar, ele chutou, né? Ele não tem números exatos, né? Em torno de uns 700 mil, pode ser mais, pode ser menos, por mês. Vereador Júlio, me concede uma parte? Sim. Então, essa questão das vans, dos transportes que são contratados via prefeitura, que fazem, em geral, o transporte escolar da área rural, né? São mais de quantos veículos, vereador Júlio? Ele falou que só de vans tem 28 contratos, que ele chutou mais ou menos, que ele tem conhecimento. Mas veículos são bastante. Então, ele não me deu esse número, mas são bastante. São, né, trabalhadores que, assim como vários, estão nessa situação. A situação da pandemia, a gente sabe que é a questão de saúde, social e econômica, né? E tem atingido muitas pessoas. E eu vejo que os recursos que são disponibilizados para a pandemia também contemplam essas questões, principalmente na área da educação. Claro que a gente sabe que não tem como pagar se o serviço não for realizado, mas nada impede de gerar, eu acredito, criar um programa específico de manutenção de um teto básico, agora é nesse período, e quando reiniciar, promover o desconto desses valores que foram, fazer uma antecipação, né? Talvez um projeto de lei, criar um valor X, né, para esses contratos, principalmente das pessoas particulares. Claro que as empresas também são afetadas, mas a gente sabe que o particular aí vive disso, paga o empréstimo, e tem alguns que estão perdendo os seus carros por essa situação. Então, eu vejo que é necessário discutir isso com o Executivo, ver a possibilidade de um programa. Não é dar o dinheiro, de forma alguma, é criar um apoio financeiro para que, após reinicie os trabalhos, isso possa ser descontado deles. Mas, nesse momento, só tem os contratos do município. Tem a quem recorrer somente o município. E eu acho que esses recursos que nós estamos recebendo também servem para essas intervenções. Sei que o governo do estado também cortou os repasses com relação ao transporte escolar,
mas tem algumas coisas que eram custeadas com recursos próprios. Então, dentro das possibilidades, eu acho que é necessário chamar essas pessoas, esses trabalhadores que estão com essas dificuldades, discutir e tentar um melhor caminho. Beleza, então, aquilo que eu falei, a gente vai se inteirar melhor desse assunto para a semana que vem, talvez fazer um requerimento, algo parecido, fazer um levantamento completo, né, de quanto isso custou e quanto tem de contrato, para a gente se inteirar melhor do assunto. Muito obrigado. Vereador, me concede uma parte antes de você terminar, você tem ainda 5 minutos? Sim, senhor presidente. Esses dias eu fui até procurado por alguns empresários que prestam esse serviço de terceirização à Prefeitura Municipal, especificamente à Secretaria Municipal de Educação, e ficaram de passar para mim de outros municípios que já fizeram através de um projeto de lei, só que não me passaram até o presente momento, vereador, que alguns municípios já entenderam essa situação e estão fazendo como fosse um empréstimo para ser um adiantamento, na verdade, né, com um percentual combinado com os empresários, para que eles não fiquem na situação de desespero que estão se encontrando. Alguns estão com situação muito séria aqui em São Mateus, inclusive eu até acho que vai ter problema na questão do transporte escolar, Certo. quando vai ter o início das aulas. Eu tenho quase certeza que vai ter problema, principalmente na parte de ônibus, pelo que a gente está vendo, a situação que está se desenhando. Então, estou aguardando esse empresário me entregar esses documentos, para que eu possa também, juntamente com todos vocês, né? Não quero ser eu o pai da criança, ou nem você, nem ninguém, mas enfim, que se resolva esse problema. Muito bem levantado por Vossa Senhoria, esse assunto aí de extrema importância. Agradeço a parte aí. O senhor ainda tem, então, mais 3 minutos, porque eu ocupei seu tempo aí. Mas era isso que eu queria expressar nesses assuntos aí. A gente fica bastante comovido, porque pessoas que trabalharam a vida inteira puxando aluno, tudo dentro dos conformes, e agora ficaram numa situação, e as pessoas apostaram as fichas, compraram um carro bom, né, carro bem confortável, né, tem seu custo, tem tudo, né. Então eu acho que nós devemos também de ver esse lado ali, que é muito importante aí para o desenvolvimento do município. Muito obrigado a todos e boa noite. Convido a vereadora Marta para que faça o uso da tribuna. Com a palavra, vereadora. Convido o presidente que assuma, o vice-presidente assuma aqui os trabalhos. Com a palavra. Mas não vai fugir agora, senhor presidente. Não, é só um telefonema. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais, ao presidente que ora assume a cadeira aí, aos demais vereadores, aos trabalhadores aqui, quem nos assiste pelas redes sociais. Até quando veio o projeto para essa Casa de Leis com relação aos 16 milhões, houve aquela polêmica se nós, vereadores, iríamos aprovar, não iríamos aprovar, e eu de cara já falei que eu iria assinar embaixo, porque eu gosto de ver obra acontecendo e gosto de ver progresso. Eu não gosto de coisa parada, me dá uma tristeza. Então, eu mesma, eu lembro que eu cobrei do prefeito, eu não gosto da palavra cobrar, eu acho que é mais uma questão de sugestão, e lembro que na época eu falei assim, ó, peço que pelo menos a área industrial seja asfaltada. Ufa, graças a Deus está sendo asfaltada. Então, tô feliz da vida, porque se nós vamos ficar pagando esse financiamento, mas pelo menos algumas coisas boas estão saindo. E até a vereadora Fernanda falou a respeito dos postos de saúde, e eu vejo assim que a minha esperança na época era de que esses postos de saúde seriam inclusos nisso aqui. Até vai mais uma sugestão. Ah, mas não dá tempo talvez de fazer projeto. Dá tempo sim.
Quando se quer fazer projeto, dá tempo sim. Nós construímos um auditório em tempo recorde em Fluviópolis, né? Fui a Curitiba 3 vezes num dia, já falei isso aqui, para não perder aquele auditório, e não perdemos, né? Então, acho assim, quando se quer fazer, se faz. Eu vejo que está aí, vereador Jackson, o senhor que é da bancada do prefeito, e talvez estejam me ouvindo aqui, fica aí a sugestão, fazer um levantamento em todos os postos de saúde e destina um valor para esses postos de saúde. Eu acredito que a gente tenha em torno de uns 20 postos de saúde aí pelo interior, pode ser que tenha até mais ou um pouco menos, uma estimativa, mas se destinasse pelo menos R$100 mil para cada posto de saúde, que esses dias eu vi um comentário no Facebook, porque a nossa região, eu não vou citar aqui a região, mas a pessoa comentou, a nossa região está abandonada, o nosso posto de saúde está horrível, porque vereador não aparece aqui, vereador não executa, minha gente. Vereador, ele está aqui legislando, né? Nós não executamos. Então, eu vejo que isso daqui é uma responsabilidade da Secretaria de Obras, sim, de fazer um levantamento desses postos de saúde e direciona pelo menos R$100 mil para cada posto de saúde. Eu autorizo embaixo, nesse empréstimo aí de 16 milhões. Eu fiz as contas aqui com uns 2 milhões e pouquinho, faria uma garibada bem bonita nesses postos de saúde. E aí não fica aquela questão, posto de saúde num lugar, sabe, vereador Júlio? Posto de saúde lá de tal comunidade foi beneficiado. Porque a Marta destinou uma emenda 36 mil para o posto de Fluviópolis, mas daí o posto da fartura do Putinga não teve. Mas eu não tinha tanto dinheiro para destinar. Então, já que tem esse empréstimo que nós, vereadores, assinamos embaixo, vai aí a sugestão. Pega e destina tantos reais aí, tantos mil reais, para cada posto de saúde. E prega chumbo e reforma tudo isso. Porque realmente tem lugar que está caindo aos pedaços. E não está caindo aos pedaços de hoje. Está caindo aos pedaços de tempo. Então, não é dizer que foi agora ou foi quando que foi. Faz tempo já que essa situação aí vem se alastrando. E as pessoas reclamam mesmo. Vocês acham que para mim o pessoal da fartura já não reclamou, do Putinga não reclamou? Eles reclamam mesmo e reclamam com razão. É telha caindo na cabeça do pessoal. Então, vai aí uma sugestão, não é uma crítica, é uma sugestão. Vou ao meu assunto aqui também. Acho que desde o momento que nós levantamos, né? Desde o momento que nós levantamos, nós estamos pagando imposto. Aliás, desde o momento que nós estamos dormindo, nós pagamos imposto. Como assim? Nós compramos a cama, né? Nós compramos a cama e nós pagamos imposto dessa cama. Nós levantamos de manhã e nós vamos aonde? Vamos ao banheiro? Né? O que cada um vai fazer no banheiro não interessa. Mas nós vamos no banheiro, nós usamos o papel higiênico, nós compramos esse papel, nós pagamos imposto. Nós vamos tomar banho, nós ligamos o chuveiro, nós estamos pagando luz, nós estamos pagando água. E ali está embutido o quê? Ali está embutido imposto. Então, nós pagamos imposto sobre isso. E aonde que eu quero chegar? Aonde que eu quero chegar? Inclusive, nós estamos num período pré-eleitoral, né? Agora foi adiado um pouquinho. Nós, funcionário público, vamos pegar licença, se é que vamos nos candidatar, em agosto. Senão, já teríamos pego em julho. Pois bem, num período pré-eleitoral, né? E a gente sabe que daí os ânimos se alteram, né, vereador Júlio? E aí fica aquela coisa. E para que não ocorra esse tipo de situação, que o senhor até trouxe aqui, e muito bem colocado, hoje mesmo uma senhora passou um áudio para mim, eu não vou expor aqui o nome da senhora, e falou assim: Marta, será que nós não merecemos pedra na nossa estrada? E nós temos que parar com isso. Eu estou falando isso aqui desde 2017.
Desde que nós entramos e nós estávamos lá naquele outro prédio. Porque pedra, porque fulano tem que ficar lá em cima das pedras, porque senão a pedra não vai lá para aquele coitado que precisa, que está atolado lá no meio da merda das vacas, no meio do barro. E tem bastante. Então a sugestão, e eu já venho pedindo aos senhores para dar essas ideias há 3 semanas, mas nós não podemos deixar para o ano que vem. E a nossa função aqui é legislar. Então vamos criar a lei. Porque muitas vezes, olha só, ontem até eu vi numa rede social também, a pessoa colocou assim: a vida informa. Para de falar que no lugar do outro você faria isso ou aquilo. Porque você não está no lugar de ninguém além do seu. E talvez se estivesse, não faria o que diz. Então nós estamos aonde? No nosso lugar. Então vamos nós fazer esse projeto. Independente de prefeito que vai assumir ou não vai assumir. Vamos tentar emplacar esse projeto. Eu já disse uma vez, começa lá na fronteira do município e vai fazendo. Não fica pulando de galho em galho. Porque senão a coisa não vai. É vereador que é para-choque, aí é aquele vereador que pode mais, que pode menos, e é isso que tem que parar dentro de um município. Não é pedra que tem que dar voto. Pedra é o direito de todo mundo. O sol nasceu para todos, eu sempre digo isso. O sol nasceu para todos. Então, dentro de um colégio, quando nós vamos usar o fundo rotativo, que eu chamo as instâncias colegiadas, fizemos uma reunião essa semana. Como que fizemos reunião presencial? Não, online. E as pessoas dizem, sim, vamos utilizar esse recurso em tal coisa. Então, eu vou utilizar só para uma turma e não vou utilizar para outra. Isso não existe. Cadê os princípios da nossa Constituição? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. É simples, é só parar com essa folia de que tem que levar para um, não leva para outro. Eu digo assim, tem que levar a pedra para todo mundo, sim. E aí, quando que vai parar a reclamação? Vai parar a reclamação no momento que todos forem atendidos, vereador Júlio. Ao momento que todos forem atendidos. Mas como que nós vamos fazer isso? A prefeitura não dá conta de fazer tudo sozinha. É claro que não dá conta. Então, por isso que eu gostaria de aprovar esse projeto, que fosse levado pedra em alguns pontos do nosso município, e eu duvido que se eu tivesse lá à frente, não ia dar certo fazer parceria com os agricultores. Os agricultores têm máquina, né, vereador Geraldo? Os vereadores têm máquina hoje tão boas quanto as da prefeitura. Então, o que acontece? É parceria. Mas é parceria com o PSDB, com o PT, com o PL, com o PR, sei lá com quem. Não interessa a sigla partidária. Interessa que faça para todos. Fazer parceria com os nossos agricultores. E aí a coisa funciona. Não vai ter aquela de fulano denunciou. O Ministério Público tem tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, mas se chega a denúncia, ele é obrigado a fazer o quê? Ele vai ter que ir averiguar. Então, por que nós não autorizarmos o prefeito a criar um programa? E eu até inventei um nome aqui hoje, mas se alguém tiver um melhor, eu aceito. Talvez o que, vereador Nereu? Já o pró-rural já existe, né? O pró-cascalho, talvez. Né? De repente, o pró-cascalho. Pró-pedra. Né? Como que nós vamos fazer isso? Manter transitável. Nós temos que manter transitável o acesso às propriedades rurais. Porque às vezes a estrada grande está uma belezura.
E aí nós tentamos entrar nas propriedades e é um Deus nos acuda. Às vezes até o trator enrosca. Não consegue. Então, nessa situação, por que não deixar que o agricultor vá lá naquele monte de pedra? Ninguém quer pedra para vender, ninguém quer pedra para comer. E leve a sua pedra na sua propriedade e arrume a entrada da sua propriedade. Eu acho que é uma questão de pertencimento ao município e não esperar que a prefeitura faça tudo. Os agricultores não querem que faça tudo. Então vamos liberar isso daqui para que o agricultor vá lá e retire. Ah, mas se ele for lá, é considerado roubo. Enquanto não existir uma lei, é considerada mesmo. Agora, se a gente regulamentar isso, não tem porquê. Eu duvido que alguém vai vender pedra. Né, vereador Geraldo? Ninguém vai pegar pedra para vender. E não é porque é em ano eleitoral que eu estou falando isso, porque eu estou falando isso daqui desde 2017. Mas agora as coisas vão esquentando mais ainda por conta desse tal de período eleitoral. Então vamos aprovar isso daqui, porque nós estaremos fazendo o quê? Ajudando o nosso município. Nós não estamos ajudando o prefeito, porque o prefeito vai fazer por quê? Porque os vereadores aprovaram. Então é mérito sim dos vereadores. Eu nunca fico pensando assim, então agora o Luiz Adir vai fazer. Que bom que vai fazer. E eu assinei embaixo. E se for para fazer isso daqui, assino embaixo também. Porque está saindo obra, vereador Jackson. Que bom que está saindo graças ao nosso voto aqui. Que bom. E se vir mais coisa que eu assino embaixo, porque eu gosto de progresso. Eu não gosto de mesmice e de coisa parada no tempo. Tá, gente? Então, já está encaminhado. Eu creio que na próxima, vereador Nereu, na próxima terça-feira, a gente já consegue colocar para leitura. Né? Mas eu fiz mais ou menos assim até agora. Fica instituído o programa Pro Cascalho no município de São Mateus do Sul, com a finalidade de realizar a recuperação de estradas de acesso nas propriedades rurais. O vereador Nereu já fez um projeto e lá vai mais um. Se vai ser executado, a nossa parte nós fizemos. Manter transitável o acesso às propriedades rurais, dando condições ao escoamento da produção agropecuária e agrícola. Contribuir com o desenvolvimento da área rural do município. Desenvolver um trabalho integrado com os agropecuaristas, através da implantação de práticas, atendendo a necessidade de cada caso, dentro ou fora da propriedade. Tem que parar com essa folia que é propriedade particular, então não pode. Então nós vamos parar de pagar imposto. Como que não pode? Se desde o momento que nós levantamos da cama, nós pagamos imposto. Fica determinada a Secretaria de Obras a responsabilidade de levar o cascalho, e eu penso aqui que nós teríamos que colocar a Secretaria do Meio Ambiente junto. A Secretaria de Obras fica responsável de levar o cascalho. E a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura, colocar esse projeto em prática. Eu acho que as coisas funcionam. Uma parte, vereador? Pois não. Muito obrigado. Eu acho que é uma coisa boa, só nós temos que ver, vereador, bom, não li, vamos ler, né? Mas que nem foi feito, nós já aprovemos, né, aquele que o Nereu fez, eu assinei. Foi engavetado, não adiantou. Daí o prefeito mandou um outro, nós aprovemos, daí agora não pode tirar pedra. Como que esse vai ser, que esse vai poder? Não é que vai poder ou não vai poder, vereador Geraldo. O importante é a gente fazer a lei. Que aí nós, com a lei embaixo do braço, nós vamos dizer assim, como que não pode se tem lei? Porque aquele que nós votemos, você votou também, é uma lei, né? Mas aí que nós temos que mostrar para a população, a lei está aqui, nós fizemos, ela não está sendo executada, aí o problema não é do vereador. Eu fiz minha parte. Sim, não. Porque eu não posso ser vereadora e prefeita ao mesmo tempo. Então,
eu sou vereadora. Vamos fazer a nossa parte. Que eu acho que o que está fartando também, né, vereadora, é quando eles estão trabalhando numa região, os encarregados não... É que o prefeito dá ordem, né? Não era de sair sem terminar aqueles pedacinhos que está ficando. Esse que está sendo complicado, que a gente está vendo. É o caso, eu digo para lá do rio onde estava. Nossa, como tem lugar tão bem feito, que até tem que tirar o chapéu pro jeito que fizeram. O que o Rafael fez, um serviço que aquele cara merece cuidar de uma patrola e cuidar das estradas. Só que daí às vezes ficou assim um lugar de 50 metros. Mas não é ele o culpado, ele recebeu uma ordem e ele teve que sair. Para voltar com 5 dias, e às vezes fica 5, 6 meses, né? E eu vejo, não sou contra o projeto da vereadora, né? Fico contente, né? Mas eu acho que, esses que nós votemos, você votou, já tinha que ter força também, né? E se não está executando, no fim nós vamos votar mais um, mas não estou dizendo que não vou votar, né, vereadora, a favor. Será que não vai acontecer com os mesmos como foi acontecido? Eu sou otimista. Então, tá, obrigado. Eu sou otimista. Então eu creio assim que nós não temos tinha o porteiro dentro, né? Nós não temos algo assim que diga assim, pode fazer dali do portão, deixar que o agricultor pegue a pedra e leve para dentro do portão. Nós não temos ainda. Então vamos legalizar. Que eu vejo que isso daqui não é crime, não é roubo, isso aqui é parar com politicagem. Já deu o seu tempo, vereador. Tá? Isso aqui é parar com politicagem. Então, semana que vem, eu gostaria de contar com os senhores, inclusive se todos quisessem assinar o projeto, maravilha, melhor ainda, não tem porque o projeto ser meu, o ser de fulano, de ciclano e de beltrano. O importante é que em 2020, os 9 vereadores fizeram um projeto que ficou na história de São Mateus. Obrigada. Então eu quero aproveitar também, antes de fazer um comunicado aqui, nesse assunto, e o vereador Geraldo veio conversar comigo e o meu microfone estava aberto, então a população inteira escutou, e eu sou bem homem de falar, e eu quero então falar para que não fique de cochicho somente de mim e do vereador Geraldo. A questão é que foi feito um projeto de pedra, o prefeito vetou, nós derrubamos o veto, o prefeito entendeu da necessidade desse projeto, reenviou, ele é aperfeiçoado, né, para não ter a cobrança, porque nós não podemos gerar aqui. É bom que a população, às vezes, temos alguma crítica de alguns projetos que não apresentamos, que nós não podemos gerar despesas à Prefeitura Municipal. Podemos devolver aqui as sobras de recurso, como a gente sempre tem feito, é isso aí. Então, em função disso, teve a interferência, pelo que eu sei, do secretário nosso de Agricultura, que alertou o prefeito que as pedras que a Petrobras cede essas pedras para o município de São Mateus, não podendo a pedra ser retirado lá pelos agricultores, o que eu discordo totalmente disso. A partir da hora que a pedra entra num espaço do município e ela é transformada, ela é britada para ser atendido aos munícipes, e aquele que mais precisa da pedra que está sendo penalizado, porque a prefeitura tem feito um trabalho excelente. Parabenizei já o prefeito esses dias por isso aí, os funcionários municipais estão de parabéns, como nunca foi feita estrada no nosso município, estão fazendo agora. Só que essa questão está tão fácil, e eu, devido a esse problema da Covid, ainda não fui autorizado a entrar lá na Petrobras, para mim falar com o mandatário aqui, com o superintendente, porque eu quero ouvir dele que não pode, porque o que acontece? Essas pedras naquele programa que nós fizemos aqui, que o projeto não é só meu, é de todos nós, mas eu fui o autor dele, e todos são responsáveis por aquele projeto, aquilo lá está tirando o custo da prefeitura, custo de óleo diesel, de pneu, de transporte, e o colono, e estava funcionando. Acontece que teve um problema lá na Secretaria de Agricultura, que eu estou no rastro disso aí, para mim saber bem certo, e o porquê que teve essa interferência negativa para tirar. A única coisa que estava
ali funcionando, né? Então, só queria fazer essa explicação aí. Então, nós tivemos um requerimento aqui apresentado pela vereadora Fernanda, pelos vereadores Júlio e Omar, sobre o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que foi celebrada essa data no dia 15 de junho. E nesse requerimento, a vereadora e os vereadores convidavam a psicóloga Rosane e eu, que Vistuba, para vir na Câmara, né? Pelo que está escrito aqui, pelo menos. E então a psicóloga mandou aí um vídeo de duração de 6 minutos, que eu vou convidar a todos a assistir. Ela entendeu pela necessidade atual dessa transmissão da Covid, do qual nós agradecemos de coração o entendimento da psicóloga. E então, conforme o requerimento, nós vamos ouvir um vídeo aí de 6 minutos. Gratidão a todos pela oportunidade de estarmos novamente aqui, trazendo mais informações para a população. E desta vez nós estamos falando a respeito do dia 15 de junho, que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E é uma ótima oportunidade para conhecermos todos os serviços que nós possuímos aqui no nosso município para fortalecer e proteger essa população. Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos. Eles têm como atributo fiscalizar e acompanhar todos os serviços que são realizados no município. Quando nós enfrentamos uma situação com o idoso, seja ela de abandono total, de ameaças ou maus tratos, de abuso ou exploração sexual, de violência física ou psicológica, situações de rua e negligência em alguma área como saúde, alimentação. E uma das principais coisas que vem acontecendo também é a fraude financeira, aonde essa população com muitas necessidades acabam muitas vezes sendo vítimas. Então, quando a população percebe uma dessas situações com o idoso, como que eles devem proceder? Nós temos o Disque 100. É o mesmo número que foi divulgado também para a questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando você liga para o Disque 100, lá vão haver vários ramais com vários assuntos. Então você aguarda o número do ramal que vai te direcionar especificamente para essa área do idoso. E ali o atendente vai pedir para que você possa dar o maior número de informações desse idoso e eles entram em contato com o município, diretamente com o CREAS, que é o setor responsável da prefeitura. O CREAS, que é o serviço especializado em assistência social, tem uma equipe composta por psicólogo, assistente social, pedagogo, e lá eles vão oferecer todos os serviços para que esta família seja, então, orientada. Quais são os serviços? Eles vão ser apoiados, orientados e acompanhados neste período de melhora da situação desse idoso. Detalhando um pouco mais, as atividades que são oferecidas são a acolhida dessa família, a escuta não só da família, quanto do próprio idoso. São feitos os registros de toda essa informação, as avaliações de como que essa família vai ser orientada para todo o sistema de proteção, área da saúde, grupos de fortalecimento de vínculo,
as orientações necessárias feitas por todos esses profissionais, visitas domiciliares e atendimentos necessários, como o acompanhamento psicológico. É organizada toda a documentação desse idoso, caso esteja precisando, caso esteja faltando alguma documentação, e o acompanhamento psicossocial. Assim, não só a família cuidadora, quanto esse idoso começam então a reestabelecer uma vida com muito mais segurança e muito mais saúde. As pessoas que precisarem de atendimento, de informações mais detalhadas a respeito desse processo, pode estar entrando em contato com o CREAS no 3912 7112. E a Prefeitura, esse ano, dentro da qualificação dos seus profissionais, nos ofereceu o curso de atendimento humanizado à pessoa idosa, que nós estávamos fazendo semanalmente e, em virtude da pandemia, precisou temporariamente ser cancelado, mas que, restabelecendo a condição normal, nós automaticamente retomaremos essa qualificação para melhor servir. Acredito que, dentro dessas orientações, temos aqui a base de todo atendimento oferecido. Então, agradecemos imensamente mais essa oportunidade e acreditamos poder contribuir para o esclarecimento da população. Gratidão a todos e até uma próxima vez. Agradecemos, então, aí a psicóloga Rosane. E agora eu passo as explicações pessoais com o mesmo critério utilizado na casa. Vereadora Marta, por gentileza. Somente para esclarecer, vereador Nereu, que quando a gente propõe uma sugestão, não é no sentido assim de criticar negativamente, né? Então, bem pelo contrário, eu acho que se eu estou aqui legislando, a minha intenção é de construir projetos que dê suporte para que o executivo possa trabalhar também, né? E aqui até, vereador Júlio, às vezes a gente pensa assim, mas não está fazendo, e realmente o executivo às vezes acaba levando paulada de tudo quanto é lado. Eu sei porque eu sou diretora, sabe? E as pauladas, ela vem aonde? Ela vem no chefe. Queira ou não queira, ela vem, né? É bordoada que vem de tudo quanto é lado. Então, no município, não deixa de ser diferente. As bordoadas vão ser dadas em quem? Vão ser dadas no executivo, né? Então, por isso que nós temos que fazer projetos que dê suporte para que sejam realizadas as ações sem essa picuinha de um pode e outro não pode. Então, se a gente atende um, tem que atender a todos. Eu concordo plenamente com isso. Mas não é no sentido de apresentar um projeto para querer aparecer. Eu acho assim que é a questão de resolver o problema de uma vez por todas, né? Porque desde que o Pichete era bem bebê, já existia esse comentário e, pelo jeito, nós vamos ter 90 anos e vai continuar a mesma coisa. Então, de uma vez por todas, que pare com essa folia de pode para um, não pode para outro e assim por diante, né? Vereador Júlio. Obrigado, senhor presidente. Realmente, a questão administrativa, quando ela é centralizada, né, pelo executivo, ela fica difícil ele abrir espaço para o social, né? Porque sempre foi assim. Eu já falei numa vez que usei a tribuna, desde que eu acompanho, que comecei a entender política lá nos anos 80, anos 70, acompanhava muito, na época que o seu Laurival era prefeito, os debates que era feito
com o pai do Pichetti ali, o seu Miguel Pichetti, aquela boca do trombone, né? Então a gente fica analisando. A política, ela deveria ter uma reforma nesse país, quanto mais antes possível, trazer um sistema novo, ideias novas, né? Fazer um levantamento, uma pesquisa, um estudo de como poderia, para ficar melhor para todo mundo. Mas daí tem aquela questão do voto. Eu já falei isso uma vez. Vocês podem notar no governo federal, estadual e municipal, é assegurado esse poder do executivo, de quem está no comando, de segurar o voto também, tá? E como é que ele faz isso? Então ele usa a máquina, né? Ele freia, distribui conforme ele quer, aonde quer, porque quer de volta. Esses tempos ali, um cidadão ligado aí à política, né? Ano passado, ele disse: política é via de mão dupla. Se você quer, você tem que ceder. Então, se você quer o voto, você tem que abrir mão. E a gente viu, desde o governo federal, a questão desses acertos, né? Agora procurando o centrão para ter o voto, né? Aí libera emendas, faz isso, faz aquilo, né? Escândalos são camuflados, entram na justiça se defendendo, porque não querem, né, que apareça a roubalheira, não querem isso, não querem aquilo. Infelizmente, se não fazer uma reforma profunda, um estudo de modernizar essa política, infelizmente vai acontecer isso. Falam tanto-se de crise, mas foi liberado, aprovado, 1,5 bilhão para campanhas, né? Dinheiro público, né? Como isso vai ser distribuído, eu acho que é complicado, os mais espertos, mas isso o mínimo, não está fechado, pode chegar a 5 bilhões, 10 bilhões, né? Então, é esse tipo de reforma que eu discordo totalmente com isso. Enfim, eu acredito assim que a política deveria, na minha visão preliminar, proibir campanha. Por quê? Porque ela não é uma campanha, ela é uma compra, uma negociata de voto. Então, não estou dizendo que seja isso a questão que vai solucionar o problema. Mas eu acho que a Justiça Eleitoral devia de propor critérios e ela fazer a campanha de uma maneira dentro e uniforme, igualitária para todo mundo, do que soltar a livre, façam o que quiserem na campanha, tão livre, né? Então, eu acho que isso que é muito difícil. Então, realmente, essa questão ainda das máquinas darem voto, isso está mais de 100 anos e não sei até onde que vai ainda. Obrigado. Vereador Pichetti. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população que nos acompanha. Senhor presidente, eu só queria fazer uma reclamação aqui. Eu já conversei com os responsáveis e não tomaram providência. Semana que vem eu vou fazer um requerimento, eu vou passar a semana tirar foto. Tentei resolver sem requerimento, sem ir para a rádio. Passei na estrada do Taquara do Bugre, do Faxinal, 3, 4 vezes no mínimo nesses 10 dias, e tem lugar que está intransitável. Infelizmente está precisando, tem muitos moradores e empresários que estão sofrendo nessa região e tem que ser verificado com a maior brevidade possível. A gente vê próximo e bem próximo alguns serviços não tão necessários, porque não são nem residências, são chácaras, na qual conseguiram a famosa pedra. E é onde passa as pessoas que fazem a geração de emprego, geração de serviços, que fazem o trabalho do dia a dia, que fazem a locomoção diária, infelizmente estão
prejudicado. Então, solicito aqui, preferia não ir para a rádio, preferia não fazer, mas infelizmente tem de fazer. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Val. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Então, vamos lá sobre as pedras. Então, as nossas estradas secundárias não foi feito. O vereador Júlio falou que 11ª estão indo para lá. Tem estrada no Pontilhão, não foi feita. Nem 4 anos não foi feita, agora que está sendo feita. Até teve uma vereadora, fez um requerimento e foi feita aquelas estradas ali do Seu Divo, uma estrada secundária. E tem que fazer mesmo. E no Palmital também. Ali deu muita chuva. Tem um tanque lá no Pereira. E toda a vida passa água por cima. Inclusive tem as fotos ali na Câmara do Online, ali na Câmara de Vereadores. Ali. Todo mundo pode ver ali. E a questão das pedras. As pedras, o pessoal vê aquele monte de pedra que tem no Pontilhão, ali no Cruz do Cooperativa, o pessoal pensa que vai só para o Pontilhão, mas não vai só para o Pontilhão. Foi feita a estrada do Putinga, aquela que desce lá por baixo do Putinga, até lá na Vila do Jardim dos Hervais, também com as pedras dali. E o pessoal está trabalhando com chuva trabalhando, a equipe do Macuco ali, o Márcio e o Luciano. Inclusive até a carreta estava puxando. Com chuva ali, fazendo estoque. E fazendo bueiro também na comunidade do Manduri, ali foi levado acho que umas 10 cargas ali. Na colônia 5, acho que foi levado mais um pouco, né, vereador Júlio? Então, eu quero dar os parabéns para a equipe do Macuco e para o prefeito também, que o Macuco está esforçando muito. Parabéns, Macuco, a tua equipe, o Márcio e o Luciano aí, ó. Então, trabalhando bem. O prefeito também olhando as coisas. O Macuco é uma pessoa que não para mesmo. Ele vai com dia de chuva para lá. Então, até exclusivo, esses dias estava até os Tusque lá olhando as estradas. Os Tusque estavam olhando as estradas. Então, tem bastante lugar para fazer ainda ali na secundária. Bastante, todo que é lugar. Tem a colônia 3 também, que tem que fazer, levar umas pedras lá. Então, eles estão trabalhando com chuva. E a questão das pedras grossas que foi para lá é porque tinha parado o britador, né? O povo tem que entender também. Até esse mesmo senhor lá que me passou a mensagem para o senhor, mandou para mim também. Eu até com muita educação, eu respondi ele pelo Facebook e tudo está certo, ele tem o direito dele mesmo. Então, a estrada é para todo mundo usar, não depende da comunidade. Não interessa, todo mundo vai passar pelas estradas ali. Então, é isso aí, eu queria deixar aqui, agradecer o prefeito e a equipe. Também eu tive o lado do Lajeadinho ali, na comunidade do Geraldo, ali, Terra Vermelha, ali do Jacos, ali. Tem uns lugares ruins ali, a Pimenteira ali. Então, tem bastante lugar ainda que tem que fazer, mas é que também o tempo tá chovendo demais, né? Esses dias aí estão com uns 3 dias de chuva e acaba com as estradas de volta. Mas é isso aí. Parabéns, prefeito, a equipe, todas as equipes, até inclusive tem 2 equipes agora para o lado do Faxinal, ali que o Pichete estava falando, né? Que veio, tiraram dali, o Rafael está para cá para dar uma mão ali. Eu acho que agora vai ter estrada aí para todo mundo. E vamos, britador bom aí, e a carreta também está fazendo estoque para todo mundo aí. Então vai fazer toda a secundária. Uma boa noite a todos aí. Vereador Jackson. Então, quero aqui parabenizar a vereadora até pelas suas palavras a respeito da preocupação aí dos investimentos nos postos de saúde do interior, que são investimentos muito importantes no município. Realmente tem postos de saúde que estão necessitando desses investimentos, dessas melhorias, né? Que a vereadora citou. E até não quis atrapalhar seu raciocínio, né? A senhora estava usando a tribuna, não quis atrapalhar ali a sua oportunidade de expressar a sua opinião, mas até deixei agora para comentar, né? Que o secretário municipal de saúde tem andado aí em todos os postos de saúde, né, do município, né, inclusive do interior, e tem vários postos de saúde que já estão com obras já garantidas, né, que já foram contratadas a empresa aí, teve processo licitatório, com recursos próprios da própria Secretaria de Saúde, aí já estão recebendo investimentos. E, se eu não me engano, o próprio posto de saúde aqui do Putinga,
uma das prioridades aqui também já está contemplado. Então, eu queria aqui parabenizar o secretário municipal de saúde, né, por esse planejamento, por essa gestão financeira aí dos seus recursos dentro da secretaria, né, com esses recursos aí que ele conseguiu realocar para fazer esses investimentos nos postos de saúde, não só no interior como na cidade, né. Então até quero agradecer ele, porque eu estive juntamente com ele visitando e acompanhando lá as necessidades dos postos de saúde aqui da comunidade da Vila Amaral, da Vila Palmeirinha, e esses postos de saúde já estão recebendo essas obras, né, com recursos próprios aí da Secretaria Municipal de Saúde, né, quanto reforma de telhado, beiral, cobertura, calçada, piso, própria questão de isolamento dos postos de saúde, que tem postos de saúde que estavam em aberto, não tinha portão, né. Chegava o final de semana, às vezes ali vinha, infelizmente existe vandalismo, acabava danificando esses postos de saúde, e esses postos de saúde já estão sendo feitos esses investimentos. Mas é muito importante a vereadora estar atenta, e eu vejo que a vereadora também, assim como eu, sempre está observando, caminhando, né? E a senhora observou e teve essas notificações e veio fazer justas essas notificações aí na tribuna. Então eu lhe informo aí, né, que está sendo realizado. Até é importante, porque a senhora está sendo cobrada, a senhora às vezes quer, né, tá acompanhando e saber todos esses postos que já foram já incluído nesse primeiro lote aí de recursos da Secretaria para receber obras. A hora que a senhora tiver uma oportunidade, se a senhora quiser, eu posso passar. Se a senhora não tem o WhatsApp aí do Wagner, secretário de Saúde, entrar em contato com ele. Tem? Converse com ele, porque ele vai te passar prontamente, com certeza, porque ele é um rapaz dinâmico, um cara, né, que não tem horário, ele atende, ele está pronto para responder. E não podia aqui também parabenizar o prefeito municipal aí, né, pelas grandes obras, né, inclusive a vereadora citou aqui daquele projeto que a gente aqui aprovou, né, dos 16 milhões aí, além dos 16 milhões tem várias emendas também, né, inclusive emendas de deputados aqui da vereadora da oposição, emendas do deputado Evandro Roman, são emendas de valores altos aí que estão sendo dentro de um pacote aí licitando várias obras no município. Além de todas essas obras que a vereadora citou ali, a questão do próprio distrito industrial, né? Tem um pacote que foi licitado agora, dia 22, né, desse mês, e que é torno aí de 12 ou 13 milhões aí, são várias ruas aí que já foram licitadas. E agora, dia 17, tem um segundo lote aí com outro valor aí bem alto. Então, esses recursos do financiamento todos foram colocados nos projetos que já vinham trabalhando na Secretaria de Obras. Foram executados vários projetos de investimento na Vila Palmeirinha, Jardim Santa Cruz, Pinheirinho, Vila Proma, aqui São Joaquim e Vila Amaral. Então são várias obras aí que já estavam programadas. Então eu acho muito importante aí esses investimentos, né? E esses programas, como a vereadora citou, independente se vai ter que ser pago esse financiamento, isso são recursos que estão sendo investidos para a população. Então o dinheiro está aí, né? Está desenvolvendo o município, e isso foi possível graças ao equilíbrio das contas fiscais, né? Uma boa gestão financeira aí que o prefeito vem fazendo frente à prefeitura municipal, possibilitando o município estar apto de estar se inscrevendo, participando e podendo estar adquirindo esses tipos de recursos. Além dos apoios fundamentais também dos nobres deputados, né, do governo do estado, do próprio deputado Hussein Bacri, que é o líder de governo, né, deputados federais que aqui trouxeram emendas, como o Aliel Machado, o próprio Toninho Wanderschen, o nosso deputado aí também, o Evandro Roman, aí, que trouxe quase 4 milhões para pavimentação, mais 1.900.000 aí, que foi uma emenda também para investimento para cultura, que inclusive recursos esses que já foi em processo licitatório aí para reforma da praça da rodoviária, investimentos na Avenida Osmir Mendonça. Então está aí, a cidade hoje está um canteiro de obras, uma cidade linda, limpa, novamente aí, pulsante, como antigamente, aí, infelizmente, aí no passado, quando assumimos, a cidade inteira, quando assumimos em 2017, estava cheio de pichado e PVA, de tanto buraco que tinha na cidade. Hoje está aí várias ruas recuperadas, em programas de recap que foram feitos aí no passado recente, e agora além mais desses investimentos. Então, você vê o quanto o São Mateus tem caminhado e tem melhorado bastante aí
inclusive com esses investimentos e essas obras. Então, eu não podia deixar aqui de parabenizar o prefeito, toda a sua equipe, os seus secretários, a administração pública como um todo, e a Secretaria Municipal de Saúde também, né, pelo seu trabalho. Então, desculpa, presidente, por me alongar. Quero desejar aqui uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereadora Fernanda. Então, alguns questionamentos e dando continuidade. Obrigado, Jacques, por citar o Toninho Wanders. E sempre que eu falo com relação às emendas, né, eu sempre digo, não são favores, são de direito da população. É muito importante esse investimento de recursos da população que paga imposto e que merece realmente ter obras de acordo com as suas demandas, com as suas necessidades. Também lembro que o deputado Edecaso Takayama contribuiu com 1.900.000 de emendas para São Mateus do Sul. E hoje quero fazer também informar, né, que através do deputado federal Toninho Wanders, pelo grande compromisso que ele tem com São Mateus do Sul, hoje nós temos aqui na bancada 2 vereadores do PROS, o Júlio e o Pichetti, mas eu, mesmo estando no PSD, tenho uma importante parceria com o deputado federal Toninho Wanders, que além de deputado é um amigo e que nos representa, tem nos representado aí nas demandas que solicitamos para o nosso município. Então, na sexta-feira, foi na quinta-feira passada, por solicitação do deputado Toninho Wanders, a bancada, né, de deputados federais do Paraná foi liberado, juntamente com a bancada, R$1 milhão para o nosso município para a saúde. Então, o nosso agradecimento pela viabilização e pela priorização desse recurso para São Mateus do Sul. Também, vereadora Marta, só dando continuidade ao projeto, eu acho que assim, a questão vamos fazer, vamos assinar, vamos aprovar. Se depois não quiser executar, né, é de responsabilidade do gestor, cada um sabe da sua prioridade. Eu acho que se a gente tendo o projeto, tendo o programa, a gente tenta equilibrar e tenta dar o direito de forma igual a todos, sem privilégios, né? Mas que todos possam ser atendidos conforme suas demandas, principalmente as propriedades rurais, os agricultores familiares, os produtores de leite, que qualquer chuva sofre muito com a questão, né, que necessitam da pedra, né, das condições dentro de sua área. E precisam da prefeitura, precisam do município e pagam impostos como quem mora na área rural, quem mora na área urbana, os impostos são recolhidos da mesma forma. Em tempos de pandemia, nós sabemos que a agricultura tem sido o sustento e tem aguentado muito a situação econômica aí no nosso país, no nosso município, no nosso estado. Quero deixar uma questão aqui, até falar que até a pessoa deve estar assistindo, e eu não trouxe o requerimento porque eu não consegui entrar em contato com ela, foi o advogado dela até que me passou. Então, assim, Jacques, você até como líder do governo, talvez tenha que intervir nisso, porque eu já não... Sabe, assim, é muita reclamação, é muita denúncia com relação a essa situação, com relação a essa licitação do lixo, sabe? Tá muito... A pessoa até solicitou para mim trazer aqui na Câmara o procurador do município, o secretário do Meio Ambiente e da licitação. Mas talvez eu não tenha o conhecimento técnico para mim fazer esses questionamentos. Eu até ia conversar e não consegui entrar em contato, por isso que eu não fiz o requerimento. Mas assim, não tem... Eles apresentam coleta de cotações, eles apresentam empresas questionando o contraditório, demora no edital, questionamento sobre o valor global, continuamos emendando isso, né? Tem, segundo informação, aí uma orientação do Ministério Público com relação a esses emergencial. Aí eles mandaram foto que o caminhão que está no emergencial, o contrato prevê uma capacidade em 1 ano. 1 minuto. O contrato, o caminhão que está prestando serviço com foto, com questão de documento, não contempla o que está previsto no contrato, gente. É grave. Eu sugiro que a administração pública, talvez através do senhor vereador Jackson, chame essas empresas que participaram da licitação, chame essas pessoas, procurador, secretário de Meio Ambiente, enfim, quem é o responsável por isso, e conversem, porque vai gerar uma demanda muito grave sobre isso.
vou fazer o requerimento, vou trazer na próxima, mas eu chamar aqui todos eles, não vejo que vai resolver, porque eu até não tenho conhecimento técnico do processo do edital, para mim ter o questionamento do que as pessoas devem ter o direito de questionar e de serem respondidas sobre isso. Estou terminando. Só sei que não dá mais para continuar essa enrolação desse contrato da forma como está. Não é nada com relação à empresa, porque nem sei, nem tenho o direito, né, de fazer esse questionamento, mas é do serviço, realmente, é do nosso município, que tem a responsabilidade sobre o edital e sobre a contratação desse serviço e está deixando muita brecha para questionamento e contraditório das pessoas envolvidas. Que isso fosse tomado providência o mais rápido possível. Seria isso, uma boa noite a todos e Deus abençoe. Bem, todos já fizeram seus comentários, das explicações pessoais. Nós temos acompanhado e visto que tem tido bastante comentário e debates a respeito na questão das pedras. Então, eu vejo alguns internautas aqui da cidade que fazem críticas na questão das pedras, mas porque na frente da casa deles não tem barro. De manhãzinha, quando ele abre o pacotinho de leite ali, ele não sabe a história daquele leite para chegar no pacote, para ele tomar o seu café. Enfim, faz parte da democracia, todos temos os direitos, os deveres, as obrigações. Eu vejo como uma questão de base, de organização de base. Essa questão, ela vem já de muitos e muitos anos. Essa pedra utilizada é uma pedra de qualidade de durabilidade muito pouco, porque se fosse uma pedra melhor, uma pedra ferro, desde o tempo que eu estou aqui em São Mateus, há 45 anos, que eu vejo essa demanda de legislaturas anteriores, de vereadores anteriores, né? Sempre, eu nunca me omiti dentro da comunidade em que eu vivi, em todas as cidades que eu vivi, que eu passei, eu sempre acompanhei o trabalho dos políticos, principalmente dos legisladores, dos vereadores, das câmaras municipais, que a base, a sustentação do poder, de uma administração bem sucedida ou mal sucedida. A Câmara tem suas responsabilidades. E eu vejo um interesse muito grande no prefeito, na sua equipe de trabalho, né? Cada um quer dar o melhor de si. Tenho conversado muito com o Luiz Adir a esse respeito, nessa questão desse projeto das pedras, que nós não entendemos alguns motivos e alguns fatos que acontecem, mas o que eu acho que é o seguinte: tem que priorizar as atividades. Nós temos um produtor, hoje eu recebi a visita de um amigo, produtor de leite da comunidade do Retiro, 30 mil litros de leite ao mês que ele produz, e se você vê o relato que ele fez, vai me mandar foto, pelo que ele me falou, eu já tinha abandonado a profissão. Mas o que ele vai fazer? E não só ele, os demais. Então, o leite cada 2 dias o caminhão de leite vem retirar nas leiterias. E se não vir retirar, o agricultor acaba perdendo, muitas vezes por questão de estrada. Não é fácil você investir em qualidade, fazer qualidades, preencher. O vereador Miguel, que é veterinário, sabe, né, da importância e do custo dos leiteiros em pastagem, em raças, em produção e produtividade principalmente, e um preço aí que não é assim muito bem valorizado, mas é um preço razoável que dá para o pessoal viver. Então está faltando, de repente, aqui a nossa parte nessa linha de leite, que nem aluno que vai para a escola, tem que levar o aluno para a escola, e o leite, os caras têm que pegar o leite para não estragar, não dar prejuízo aí aos agricultores. Como eu vejo também a questão de organizar, época agora, por exemplo, de corte de erva mate. Então, no município, nas comunidades que tem as ervateiras, arrumar as estradas das ervateiras, você trabalhar com prioridades, né? Tem a época de colheita de soja, dos produtos, você organizar aquilo ali, os pátios das empresas, as saídas dos agricultores, as entradas de roças, de lavoura. Isso aí não é difícil.
E a pedra, né, que aquele projeto que a gente fez de pedra, poxa, é um projeto que, pelo que eu sei, ele foi cortado porque estava tendo uma demanda muito grande de frete no município. Poxa, mas isso é positivo? Isso é um ponto positivo, está dando emprego, está gerando renda, trabalho. Um caminhão, ele necessita de quantas coisas para ele funcionar? Quantas e quantas coisas que precisa? Óleo diesel, lubrificantes, pneu, autopeças, combustível, né? E os motoristas, emprego. Então é uma geração que eu vejo assim, uma cadeia produtiva, uma geração de riquezas e de sustentabilidade àquele que está trabalhando lá no interior, que não está incomodando. Não que eu estou dizendo que os outros trabalhadores incomodam de forma nenhuma, que não vão levar para esse lado. Todos os setores têm suas necessidades e suas responsabilidades. Apenas eu estou fazendo esse comentário em cima da melhoria das estradas, onde foi feito, está feito de excelente qualidade. São poucas máquinas, necessita, de repente, a contratação de mais funcionários, motoristas, tratoristas, né? Pessoas especializadas em máquinas pesadas. E o nosso trabalho aí, dos legisladores, de ir atrás de seus deputados e reivindicar máquinas, que eu acho que é o papel, aonde entra o papel do vereador. Então eu vejo assim, principalmente, sempre converso também com o Jackson, que é o nosso líder, né, da bancada do prefeito, e também a gente vê a preocupação do Jackson. O Jackson tem o pai e a mãe que moram no interior, residem no interior, na comunidade da Tesoura. A gente vê a necessidade, né, não só do pai e da mãe do Jackson, do vereador, claro que não, mas de todos os moradores do interior, a questão também da entrada e saída de suas propriedades. Eu acho que o poder público tem que olhar com um carinho um pouco melhor. Eu vejo o interesse muito grande do prefeito, sei que ele tem feito o que ele pode, dentro das possibilidades. Só poderíamos retornar de novo essa abertura ali para o pessoal retirar as pedras lá no britador, ou quando tiver, vereadora Marta, esses montes de pedra na comunidade, o pessoal que vai lá e carregue. Eu não vejo que é uma forma ilícita, claro que não. A pedra é para o bem público, o cara prova que é para o bem público, ele não é vendedor de pedra, ele está usando a pedra para trazer um benefício para todos nós, que é a geração de riqueza, a geração de impostos, e ele está fazendo esse trabalho dele, né? Então, quero aí agradecer a todos, né, os internautas, aqueles que estiveram nos acompanhando. Quero passar a matéria da ordem do dia da 22ª sessão ordinária, que vai ser realizada no dia 14 de julho, às 18h30, requerimentos, indicações, apresentado conforme o nosso combinado. Sem mais nada havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, ficamos com Deus.